Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Christopher de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos o quê? Transformados através dela. Que bom que você está aí junto comigo, engajando, lendo e a gente vê uma queda um pouquinho na leitura, porque final de ano parece que o pessoal dá uma relaxada, dá aquela preguiça. E olha assim, eu comecei a ir na academia, porque eu fui, depois que eu fiz cirurgia, vocês sabem, contei isso há episódios atrás, fiquei o tempo de repouso e depois disso eu engrenei sabe aquela preguiça? Eu sei que é bom, eu sei que preciso fazer, mas sabe quando dá aquela preguicinha? Aquela preguicinha de fazer? Pois bem, e aí eu comecei a academia. Levei uma intimada do meu personal, que é membro aqui da igreja. Levei a intimada, fui lá, comecei a ir de novo lá. E aí eu vejo que a gente pode estar indo bem na leitura, em um determinado momento dá aquela desanimada, aquela preguiça, porque a gente precisa se esforçar para fazer isso. E a leitura da palavra muitas vezes também é assim. E quando nós começamos e engrenamos na leitura, aí você descobre que isso é muito bom para você. Está sendo gostoso, é edificante, Deus trata, Deus trabalha e com certeza você nunca mais é o mesmo depois que você engrena. E existe uma construção para que você vá na academia e você se fortaleça, para você ver sinais de desenvolvimento. Leva tempo, 1, 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos. E olha, e quanto mais natural você é, que eu falo, seja natural, não use anabolizantes, seja natural. O desenvolvimento é mais lento, só que é mais saudável. E quando nós fazemos a leitura todos os dias, não adianta você ler numa sentada só a Bíblia inteira. Ninguém tem estrutura também para isso. Dá para fazer em menos tempo? Dá, sem problema nenhum. Agora, quando você lê dia a dia, é algo assim que Deus vai nos alimentando todos os dias. A Bíblia diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então é importante. Por isso que Deus colocou-me uma convicção de estar aqui com vocês e compartilhar esse tempo de leitura da palavra de Deus. Beleza? Concordam comigo? Dito isso, bora para a nossa leitura de hoje. Beleza, gente? Pegou o seu café? Nessa manhã, nessa tarde, ou quando você estiver acessando esse vídeo para que você possa ler. E hoje estamos na nossa leitura de 317, caminhando para um final pleno e poder dizer, cheguei no final. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E é isso que importa, de nós desenvolvermos isso a cada dia. Por isso eu digo, pega a sua Bíblia, eu tenho a minha 365, ela já está começando a abrir a capa aqui, ó. Onde ela era bem firminha assim, agora ela já está bem abertinha, ó. Ela já abre, ó. Mas isso quer dizer que foi manuseado. E isso é importante para você, uma Bíblia manuseada. Eu tenho uma Bíblia que ela é toda rabiscada. Ela não é a Bíblia assim de leitura como eu estou fazendo agora, mas é uma Bíblia de rabiscar, ler, ver o que é, fazer uma anotação. Um dia eu mostro ela aqui para vocês. Nossa, Bíblia já mais surrada, eu ponho uma capa com zíper. Essa que eu tenho lá, que eu uso para estudar, para preparar mensagem. E ali eu tenho todo o conteúdo. Já está na hora de trocar, mas essa eu guardo sempre. Eu tenho uma outra também que foi rabiscada, eu tenho essa e provavelmente eu vou rabiscar uma próxima. Porque Deus vai revelando coisas. Você vai pensando coisas, meditando sobre a palavra.
E isso é importante, e isso acontece o quê? No dia a dia, tendo contato com a palavra de Deus. E assim podemos ser edificados a cada momento. Beleza? Pegou lá a sua Bíblia? Lembrando, a leitura nossa é de Antigo, Novo, Salmo e Provérbios separado. E olha, quem está junto comigo aí nessa jornada percebeu que muitas coisas Deus fala num dia, foi lido num dia no Antigo Testamento, no outro dia está sendo falado no Novo Testamento, no Salmo, você vê isso, referências. Então assim, está sendo maravilhoso porque ela toda se conecta. E isso fica bem legal. Beleza? Então, pega lá, Ezequiel 27:1, nós vamos ler até 28, 26 hoje. Hoje temos uma caminhada mais longa, só que se bem que tem um momento aqui que é mais, não digo poético, mas ele é menos descritivo e mais parecido como um cântico. Beleza? Então vamos lá. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre Tiro. Diga a Tiro que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus. Ó Tiro, você diz que é a perfeição da formosura. As suas fronteiras estão no coração dos mares. Os que a construíram aperfeiçoaram a sua beleza. Fabricaram todos os seus convéses de cipreste e de senir. Trouxeram cedros do Líbano para fazer o seu mastro. Fizeram os seus remos de carvalho de Bazã. Os seus bancos fizeram-nos de marfim engastado em pinho de cipreste. A sua vela era de linho fino, bordado do Egito, para servir de estandarte, azul e púrpura das ilhas de Elisá era o seu toldo. Os moradores de Sidom de Arvade foram os seus remadores. Os seus sábios, ó Tiro, que se achavam dentro de você, esses foram os seus pilotos. Os anciãos de Gebal e os seus sábios estavam dentro de você para reparar as brechas. Todos os navios do mar e os marinheiros se achavam dentro de você para comprar as suas mercadorias. Os persas, os lídios e os de Pute serviam no seu exército como homens de guerra, penduravam em vocês os seus escudos e capacetes. Foram eles que a cobriram de glória. Os filhos de Arvade e os seus exércitos estavam sobre as muralhas que a rodeavam, e os gamaditas ficavam de vigia nas torres. Penduravam os seus escudos nas suas muralhas e aperfeiçoavam a sua beleza. Tarsis negociava com você por causa da abundância de todo tipo de riqueza, em troca das suas mercadorias que trazia para prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Meseque negociavam com você. Em troca de suas mercadorias davam escravos e objetos de bronze. Os da casa de Togarma, em troca de suas mercadorias, davam cavalos, ginetes e mulas. Os filhos de Dedã negociavam com você. Muitas terras do mar eram o mercado das suas manufaturas. Em troca traziam dentes de marfim e madeira de ébano. A Síria negociava com você por causa da multidão das suas manufaturas. Por suas mercadorias eles davam esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas. Judá e a terra de Israel negociavam com vocês. Pelas suas mercadorias davam o trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava com você por causa da multidão das suas manufaturas, por causa da abundância de todo tipo de riquezas, dando em troca vinho de Elbom e lã de Saar. Também Dan e Javã de Uzal, pelas suas mercadorias davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo, que assim entravam em seu comércio. Dedã negociava com você trazendo mantas para cavalo. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram seus clientes.
negociavam com você, trazendo cordeiros, carneiros e bodes. Nisto negociavam com você. Os mercadores de Sabá e Ramá negociavam com você. Pelas suas mercadorias davam em troca os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Arã, Cané e Éden, mercadores de Sabá, Assíria e Quilmade, eram seus clientes. Negociavam com você, trazendo todo tipo de mercadorias, tecidos de púrpura e bordados, tapetes de várias cores e cordas trançadas e fortes. Os navios de Tarsis transportavam as suas mercadorias. Você se enriqueceu e ficou famosa. No coração dos mares, os seus remadores conduziram você sobre grandes águas. O vento leste a destroçou no coração dos mares. As suas riquezas, as suas mercadorias, os seus bens, os seus marinheiros, os seus pilotos, os encarregados de reparar as brechas e os seus comerciantes e todos os soldados que estão dentro de você, juntamente com toda a multidão do povo que está dentro de você, se afundarão no coração dos mares no dia de sua ruína, ó Tiro. Ao estrondo da gritaria dos seus pilotos, as praias temerão. Todos os remadores, os marinheiros e todos os pilotos no mar descerão de seus navios e pararão em terra. Farão ouvir a sua voz por causa de você e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre a cabeça e rolarão na cinza. Raparão a cabeça por sua causa. Vestirão roupa feita de pano de saco e chorarão por você com amargura de alma e com amarga lamentação. Em seu pranto farão uma lamentação sobre você, dizendo: quem era como Tiro e agora está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as suas mercadorias eram exportadas pelos mares, você satisfez muitos povos com as suas muitas riquezas e as suas mercadorias. Você enriqueceu os reis da terra. Agora você foi destroçada nos mares, nas profundezas das águas. Se afundaram as suas mercadorias e toda a multidão que estava dentro de você. Todos os moradores das ilhas se espantam por causa de você. Os seus reis estão apavorados e trazem o medo estampado no rosto. Os mercadores entre os povos zombam de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga ao governante de Tiro. Assim diz o Senhor Deus, visto que o seu coração se eleva e você diz: eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento, no coração dos mares. Sendo você um simples homem e não um Deus, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você, que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata, que pela sua grande habilidade para fazer negócios, você aumentou as suas riquezas e por causa delas se eleva o seu coração. Por isso assim diz o Senhor Deus, visto que você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais irão com a espada na mão contra a bela da sua sabedoria e mancharão o seu resplendor. Eles farão com que você desça a cova e você sofrerá morte violenta no coração dos mares. Será que você ainda vai dizer que é Deus quando estiver diante daquele que o matará? Pois ficará claro que você é um simples homem e não Deus, quando estiver nas mãos daqueles que o matarão. Você terá uma morte horrível nas mãos dos estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor
Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe. Lamentação é como se fosse um cântico, né? Uma poesia. Então fala sobre o destino. Ele como profeta, aquilo que se falava, né? Por isso que a gente vê aqui Ezequiel também tem as lamentações, os clamores, e há um fim que Deus estava traçando para Tiro nesse momento. Assim diz o Senhor Deus: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas. Aqui você entende que Deus está falando sobre Satanás, sobre Lúcifer. Então ele fala assim, diz o Senhor, você era modelo de perfeição, cheia de sabedoria e perfeita em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, zafira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação de seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus, eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários, por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu e o reduziu a cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o filho do homem, vire o seu rosto contra Sidom, profetize contra ela e diga: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra você, ó Sidom, e serei glorificado no meio de você. Saberão que eu sou o Senhor quando nela executar juízos e nela me santificar, pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas. Os feridos cairão no meio dela, pela espada contra ela, por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem ferrão que cause dor. Entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor, quando eu congregar a casa de Israel no meio dos povos, por onde estão espalhados, e eu me santificar entre eles, diante das nações, então habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Habitarão nelas seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que tratam com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Hebreus 11, 17 a 31. Estamos aí, ontem a gente ouviu heróis da fé, e nós estamos continuando. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaque. Naquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso
até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade de seu bordão, adorou a Deus. Essa câmera aí está dando uns bugzinhos agora. Vamos lá. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem a respeito de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Salmo 111, 1 a 10. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra de sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdadeira e justiça. São verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. E Provérbios 27, 15 e 16. A goteira continua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. E assim terminamos a nossa leitura de 317. Vamos seguir firmes, vamos nos animar a cada momento para crescermos a cada dia e que a palavra de Deus possa efetuar essa transformação que tanto nós precisamos, ok? Dito isso, eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like, comente, e assim o YouTube vai entender que é bom você estar lendo junto conosco, bom para entregar esse material para as pessoas e é bom para as pessoas se inscreverem. Esse período de gravação está sendo muito bom, muito trabalho e seria bom, vale a pena a sua inscrição.
Beleza? Dito isso, Deus abençoe e nos vemos na leitura de amanhã.